Olá, sejam bem-vindos ao canal Quizmaster. Se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força deixando seu like e compartilhando o vídeo. Espero que você se divirta e que aprenda um pouco mais. Vamos ao vídeo. 1. Podemos dizer que dígitos são A. Sinais que representam as letras do alfabeto. B. Símbolos usados para escrever números. C. Números com uma parte inteira e outra parte decimal. D. Todos os números maiores que zero. E símbolos que representam as letras gregas. B. Símbolos usados para escrever números. 2. Em matemática, chamamos de fator A. Número que é somado a outro. B. Número ou elemento submetido à operação de multiplicação. C. Valor usado como denominador de uma fração. D. Número inteiro maior que zero. E número negativo qualquer. B. Número ou elemento submetido à operação de multiplicação. 3. Algarismos são símbolos utilizados para A. Identificar as letras do alfabeto. B. Representar figuras geométricas. C. Escrever o nome das pessoas. D. Representar letras gregas. E representação de números. E representação de números. 4. Uma hora possui quantos segundos? A. 60. B. 120. C. 240. D. 360. E 3.600. E 3.600. 5. Ao dividir uma unidade em 100 partes iguais, cada parte será A. Centilhão. B. Milhão. C. Centésimo. D. Milhar. E décimo. C. Centésimo. 6. O famoso matemático Bhaskara nasceu em qual país? A. Índia. B. Espanha. C. Inglaterra. D. Romênia. E. Áustria. A. Índia. 7. Se você dividir uma unidade em 1000 partes iguais, cada parte será A. 1 milhar. B. 1 milionésimo. C. 1 décimo. D. 1 milésimo. E 1 centésimo. D. 1 milésimo. 8. Figuras congruentes são aquelas que A. Possuem a mesma forma e a mesma medida. B. Possuem formato cilíndrico. C. Possuem todas as medidas diferentes. D. Possuem ângulos retos. E são tridimensionais. A. Possuem a mesma forma e a mesma medida. 9. Enumerar é o mesmo que A. Numerar. B. Multiplicar. C. Somar. D. Subtrair. E dividir. A. Numerar. D. A operação inversa da potenciação é A. Adição. B. Divisão. C. Radiciação. D. Subtração. E multiplicação. C. Radiciação.
11. O que significa hipotenusa? A. A fêmea do hipopótamo. B. O comprimento de uma circunferência. C. O maior lado de um triângulo retângulo. D. Um recipiente em formato cilíndrico. I. É a medida do lado de um triângulo equilátero. C. O maior lado de um triângulo retângulo. 12. Quantos zeros tem o número 1 bilhão? A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. I. 10. D. 9. 13. Quantas faces tem um cubo? A. 4 faces quadradas. B. 4 faces redondas. C. 6 faces quadradas. D. 6 faces redondas. E cubo não tem faces. C. 6 faces quadradas. 14. Quantos elementos possui o conjunto dos números naturais? A. Apenas 2, 0 e 1. B. 100 elementos. C. 1000 elementos. D. Apenas 10, que são os números de 0 a 9. E infinitos elementos. E infinitos elementos. 15. Qual dos objetos abaixo não possui forma esférica? A. Bola de futebol. B. Bola de vôlei. C. Bola de tênis. D. Bola de ping-pong. E bola de futebol americano. E bola de futebol americano. 16. Algarismos são símbolos utilizados para a. Identificar as letras do alfabeto. B. Representar figuras geométricas. C. Escrever o nome das pessoas. D. Representar letras gregas. E representação de números. E representação de números. Em matemática, a palavra avós é usada para a. Nomear os números mais antigos. B. Nomear os números maiores que os primos. C. Nomear frações de denominadores maiores que 10, mais diferentes de 100, 1000, etc. D. Nomear os números romanos. E ensinar cálculos aos netos. C. Nomear frações de denominadores maiores que 10, mais diferentes de 100, 1000, etc. 18. O que é um compasso? A. Instrumento usado para medir o tamanho dos passos de uma pessoa. B. É uma trena com aproximadamente 3 metros de comprimento. C. Instrumento de desenho usado para traçar circunferências. D. Um relógio analógico antigo. E. Um medidor de pressão arterial. C. Instrumento de desenho usado para traçar circunferências. 19. Chamamos de perímetro. A. Uma medida maior que 4 metros. B. A medida do contorno de uma figura geométrica plana. C. Um instrumento usado para medir. D. A base vezes a altura de um retângulo. E. O tamanho de um periquito. B. A medida do contorno de uma figura geométrica plana. 20. Dividindo-se uma unidade em 10 partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de A. Decímetro. B. Centímetro. C. Denominador. D. Décimo. E. Milésimo. D. Décimo. 21. Em matemática, faces são a. Todos os números maiores que 1000. B.
Todos os números que possuem raiz quadrada inteira. C. Os polígonos que delimitam um sólido. D. Todas as figuras quadradas ou retangulares. E quaisquer objetos em formato de cone. C. Os polígonos que delimitam um sólido. Obrigado por assistir. E se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou. Não se esqueça de inscrever-se no canal, marcar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe também aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau.